hoje uma central térmica que vai produzir 40 megawatts de energia por hora. O corte da fita e o desterramento da lápide marcam a inauguração oficial da central térmica de Kuvaninga, no distrito de Chokwe, província de Gaza. Mas antes, um agradecimento aos antepassados. O projeto foi pensado em 2008. A construção iniciou em 2014 e levou 18 meses, mas teve que aguardar pela conclusão desta estação de redução da pressão do gás, para a qual a EDM investiu 5 milhões de dólares. No total, a central custou 100 investidos pela sul-africana Investex, com 75% do capital e 25% de nacionais, representados pela Kuvaninga Investimento. Os motores já roncam nesta que é a quarta central térmica de produção de energia na região sul do país, com base no gás natural produzido em Pandi e Temane, na província de Inhambane. Serão 40 megawatts de energia produzidos por dia e que serão fornecidos à Eletricidade de Moçambique para melhorar a capacidade desta empresa de fornecimento de eletricidade. O projeto beneficiou de 3 milhões de gigajoules de gás natural que são alocados à EDM. Por sua vez, a EDM alocou à Kuvaninga. O objetivo principal é contribuir para uma maior quantidade de recursos na rede e a estabilização da qualidade de energia nas zonas das províncias de Gaza, Inhambane e para cima. Esta sala tem 5 máquinas. O presidente da República escalou os principais setores de funcionamento da infraestrutura, onde recebeu explicações. Da planta, mas para este lado temos aquilo que são as condições de segurança aqui da planta, que temos, por exemplo... Felipe Nunes considera que a central é o primeiro passo para o fim da dependência da cidade de Maputo e da região sul de energia vinda da África. Esta central termoelétrica de Kuvaninga marca início do fim da total dependência da cidade de Maputo e das províncias de Maputo, Gaza e a sul da província de Inhambane, de uma única fonte de fornecimento de energia elétrica e a linha de alta tensão Camatport-Rissano Garcia Infulene. O chefe de Estado diz ainda ser esta infraestrutura que vai reduzir as restrições de energia na região. Ao sistema elétrico, a maior estabilidade e segurança, contribuindo desta forma para a redução substancial das restrições a que estavam sujeitos os consumidores. A central de Kuvaninga ocupa a quarta posição em termos de produção de energia a gás, depois da Gigawatt e Central Térmica de Rissano Garcia e a Greco, na província de Maputo, com capacidade de produzir 110, 75 e 50 megawatts, respectivamente. Ainda na província de Gaza, Felipe Nunes lançou recados sobre o diálogo político ao afirmar que o orgulho é um perigo para o processo de reconciliação. O chefe de Estado diz que quem tem complexo de superioridade acaba cometendo asneiras. Belém foi o último ponto que encerrou a agenda da visita de 3 dias que Felipe Nunes efetuou à província de Gaza. Aqui, o presidente da República visitou uma plantação de caju no posto administrativo de Mazevila. Plantou uma árvore e a seguir foi conversar com a população local. No comício, Nunes voltou a falar do diálogo. Desta vez, diz que para haver reconciliação não deve existir orgulho ou complexo de superioridade. Muitas vezes, quando alguém tem complexo de superioridade, acaba sendo menos perigoso do que aquele que tem complexo de inferioridade, porque vai fazer a todo custo querer mostrar-se é grande e normalmente quando é assim faz asneira. No processo de reconciliação, o maior pedido que eu tenho, nada de orgulho. Ninguém deve ter orgulho, eu, não vou ouvir aquele. Aquele fala, eu. Não, assim não funciona. Não, fique humilde, ouça a outra pessoa, escute e entendimento há de vir. Mas se começar a dizer que eu sou grande, há de continuar grande até não sei quando.
Respondendo a algumas preocupações do povoado, prometeu arranjar soluções, mas também anunciou alguns projetos para o futuro. Vamos começar a sonhar um dia. Por que não sonharmos num porto de cabotagem para facilitar o escoamento? Porque estamos a ver as areias de Chibuto que estão a ser aqui, que vão ser exploradas. O proprietário coloca a questão de como que vai transportar. E vimos também mais, quando fomos visitar aí em Chibuto, a machamba foi em Guijau, fomos visitar a machamba de banana. Também diz que tem alguma dificuldade de poder transportar a banana. Então temos que gradualmente pensar como facilitar a vida do setor produtivo na província de Gaza. Eu estou pronto para trabalhar para o povo moçambicano, custe o que custar. A visita à província de Gaza tinha por objetivo ver de perto as ações desempenhadas pelo governo provincial e reforçar o apelo à produção. Aos 50 anos, Rafael Macena é um dos agricultores de referência no distrito de Guijá. Resistiu à seca e hoje produz toneladas de hortícolas. Conhece a história do agricultor que recebeu a visita do Presidente da República. Herdou do pai o gosto por trabalhar a terra. Deixou oportunidades em outras áreas e dedicou os últimos anos para produzir comida para si e outras famílias locais. Chama-se Rafael Macena e é agricultor. Então, eu estou a fazer a continuidade daquilo que o meu pai vinha fazendo. Portanto, desde 1990, eu comecei a fazer agricultura em áreas de meio hectares. Fui descobrindo que na área da agricultura é uma zona que dá para eu poder me apostar. A partir daí, comecei com a atividade da agricultura até então. O projeto, iniciado na década de 90, hoje é uma associação por si liderada. Explora uma área de 50 hectares. Tem 25 trabalhadores, tratores, motobombas e outros equipamentos. Nos últimos 2 anos, enfrentou o drama da seca, mas não se deixou vencer. Aquele momento da seca foi um momento difícil, mas eu tive que me muscular. Realmente eu tinha tomates. Conseguia, mesmo no momento da seca, colher 500 a 1000 caixas por semana, que era um momento mais difícil, mas tive que me muscular, tive que aumentar o investimento, o que estava fora da previsão. Esta sexta-feira, Rafael recebeu a visita do Presidente da República e não perdeu a oportunidade de partilhar a sua experiência. Filipe Nyusi recebeu explicações sobre o processo de produção e como tem feito para os moçambicanos, incentivou Francisco a continuar a produzir. Agradecer porque muitas vezes quando temos problemas, nós pensamos que os outros é que devem resolver. E quando não resolvem, ficamos a lamentar, a murmurar, a falar mal. Mas vocês não pegam na enxada e vão trabalhar a vossa machamba e vêm para aqui. E este ano vocês vão ter fome. Não há fome. Choveu bem. Sim. E até choveu no início muito. Uma lição de quem dedicou a vida à produção e hoje colhe os resultados. O exemplo que deve unir-se a outros a quem fica o apelo para reforçar a produção. E esta foi a agenda desta sexta-feira de Filipe Nyusi aqui na província de Gaza. Neste sábado, o trabalho continua nos distritos de Chibuto, Chokwe e Bilene. Abdul Manhissa e Antônio Tiwa, Gaza. O problema de água em Maputo caminha para o fim. Até meados do próximo ano, a barragem de Curumana vai reforçar o abastecimento na região do Grande Maputo. Com o novo sistema, mais de 600 mil pessoas terão água potável. A solução para o problema de água no Grande Maputo começa a ser construída a partir daqui da barragem de Curumana, a cerca de 140 quilômetros do centro da cidade de Maputo. São obras que compreendem o sistema de tubagem e também a estação de tratamento de água. As obras começaram no ano passado com a construção da conduta adutora que deverá levar a água da barragem até o centro distribuidor da Machava, num percurso de 95 quilômetros, onde depois será distribuída pelos municípios da Matola, Maputo, para além do distrito de Marraquene. Esta sexta-feira,
o Ministro das Obras Públicas, Recursos Hídricos e Habitação visitou o projeto e recebeu explicação do trabalho que decorre no terreno. O projeto tem como principais componentes a construção de uma conduta adutora que sai da barragem de Curumana até o centro distribuidor da Machava, que também será ponto de apoio para reforço às novas áreas. Temos também a construção de uma nova estação de tratamento de água na zona de Sábia. De uma forma geral, diríamos que a conduta foi preparada para as demandas do horizonte, que são 120 milímetros cúbicos, enquanto a ETA terá numa primeira fase 60 milímetros cúbicos e a posterior mais 60 milímetros cúbicos. A conduta estará pronta até dezembro e seguir-se-á uma fase inicial de fornecimento de água, enquanto se espera pela estação de tratamento que estará na zona de Sábia, a 12 km da barragem de Curumana. Para garantir o tratamento de água numa fase inicial, serão usadas unidades intermédias e provisórias. Estamos em processo de licitação para a estação de tratamento de águas que vai ser erguida de raiz no Sábia. Já deveria ter começado em paralelo com esta obra, mas também houve problemas no processo em si de licitação, por isso é que foi adiado, mas já estamos em processo, contamos iniciar com essas obras ainda este ano. Mas nós, a água que queremos transferir daqui, da barragem de Barreiros da Curumana até Maputo, logo que a conduta esteja pronta, vamos criar mecanismos para que esta água possa beneficiar, enquanto ainda estaremos a trabalhar na estação de tratamento de água do Sábia. As obras da conduta e da estação de tratamento de Sábia estão avaliadas em mais de 140 milhões de dólares, financiado pelo Banco Mundial, Holanda e pelo governo de Moçambique. A barragem de Curumana tem capacidade para mais de 700 milhões de metros cúbicos de água e até 2020 vai aumentar com a conclusão das obras das comportas, avaliadas em 25 milhões de dólares. Enquanto a água de Curumana não chega, o governo está a abrir furos para reforçar o abastecimento nas cidades de Maputo e Matola. É parte de um plano de contingência perante a falta de água que se verifica na cidade de Maputo, com a redução da água na barragem dos Pequenos Libumbos, a única fonte até aqui de abastecimento de água às cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane. Nossa principal fonte para abastecer Maputo é a barragem dos Pequenos Libumbos e desde há 3 anos para cá o que nós temos conseguido armazenar na barragem dos Pequenos Libumbos não tem sido o suficiente para aquilo que são as necessidades do Grande Maputo. A partir daí foram estabelecidos patamares de projetos de emergência que já estão na sua fase de execução, que vocês também puderam testemunhar, que estamos a revitalizar pequenos sistemas e também estamos a abrir novos furos e também a recuperar zonas já que potencialmente em tempos também puderam abastecer a cidade de Maputo. Laulani, 3 de Fevereiro e Congolote são os bairros onde estão a ser abertos esses furos. A água gerada nestes furos vai abastecer os respectivos bairros e, caso a disponibilidade seja maior, vai reforçar a rede pública. Quando o sistema de Curumana estiver pronto, em meados do próximo ano, a água potável vai chegar a pouco mais de 60% da população na região do Grande Maputo. Sobre o projeto da barragem de Moamba Major, Martinho Bonetti deixou claro que parou devido a corte de financiamento do Brasil e da falta de dinheiro do governo de Moçambique. Moamba Major, nós sabemos que este investimento é através do Brasil, mas também tem uma principal e importante componente, que é aquilo que é a comparticipação do governo, que nós neste momento não estamos a conseguir honrar, mas mesmo assim estamos a negociar com o nosso financiador no sentido de encontrar saídas para que este grande projeto também tenha o bom porto. A autoridade tributária adiou para terça-feira o início da fiscalização e apreensão de bebidas alcoólicas sem selo. O decreto que proíbe a venda de bebidas sem selo vigora a partir de amanhã. Os comerciantes têm pouco mais de 48 horas para procederem à colocação de selos em bebidas como vinhos, vodka, gin
e uísque. A proibição da venda destas mercadorias sem selo começa este domingo, mas as autoridades adiaram o início da fiscalização para terça-feira. Esta informação foi revelada este sábado em Boane pelo diretor regional sul da autoridade tributária, que falava durante uma campanha de sensibilização sobre o pagamento de impostos. Então nós estendemos este dia até segunda-feira, o que quer dizer que até segunda-feira vamos admitir os pedidos de contagem para efeitos de selagem das bebidas que ainda estejam com os distribuidores, armazenistas e retalhistas. Mas a partir de terça-feira, estamos a falar do dia 18 de julho, então vamos começar com atividades de fiscalização em toda a extensão do nosso território. Portanto, vamos em todos os pontos onde se vende bebidas, vamos para os pontos para onde entram os potenciais pontos de entrada das bebidas, de tal sorte que possamos ter o controle efetivo de que o que circula e o que entra no país não tem selo. Vamos trabalhar também com as fábricas, no sentido de verificar que o que está a sair das fábricas já tem selo. As autoridades de Boane comprometeram-se a fiscalizar e a incentivar as pessoas a pagarem os impostos. Poderemos dizer que o município de Boane vai se comprometer com esta campanha. Pessoalmente, posso aqui em voz alta dizer que também sou fiscal. Afirmamos categoricamente que o nosso distrito vai continuar a dar esforço de fiscalização do comércio local, no sentido de incrementarmos a arrecadação de receitas para os cofres do Estado, divulgando e sensibilizando os nossos agentes econômicos. No dia 1 de julho, entrou em vigor a proibição da venda de tabacos manufaturados e charutos sem selo. Já na Beira, o último dia da campanha de sensibilização dos comerciantes para a selagem de bebidas foi marcado por uma marcha popular. Na cidade da Beira, o término da sensibilização foi marcado por uma longa marcha que passou próximo de diversos mercados formais e informais, assim como supermercados, e contou com a participação dos comerciantes formais e informais. Para que efetivamente comecemos a observar aquela que foi a recomendação que a autoridade tributária de Moçambique foi dando ao longo desses cerca de 90 dias de sensibilização. Portanto, na próxima semana estaremos já a fazer a fiscalização efetiva de bebidas alcoólicas. Portanto, esta marcha visa, por um lado, confraternizar, mas também promover aqui um espírito de empatia com os nossos cidadãos, os nossos contribuintes, para esse grande momento que já chegou, que é o momento da fiscalização. Portanto, em suma, é o momento da afirmação da nossa cidadania fiscal e da promoção, naturalmente, da cultura de pagamento do imposto. O objetivo final desta iniciativa é a redução da dependência econômica externa e do financiamento do Estado. A recomendação que deixamos é que, se não tem selo, não vale a pena expor nas prateleiras, porque nós vamos confiscar e vamos encaminhar ao Tribunal Aduaneiro para que conheçam aí a sentença do destino que será dado aos seus produtos. Portanto, se não tem selo, o melhor que podem fazer é guardar e tramitar o processo, de tal maneira que tenham selo. Só aí é que poderão comercializar o seu produto. A cerimônia contou com a presença da polícia, que através do seu comandante provincial indicou que a iniciativa visa defender a economia. O nosso esforço está conjugado de maneira concertada. A PRM, a autoridade tributária estão juntos. Parte dos comerciantes da cidade da Beira entende que a iniciativa é bem-vinda, pois para eles põe fim à concorrência desleal. Especialmente para nós do mercado formal, por forma que todo produto que estiver aqui a circular no mercado seja um produto que paga o imposto, e nós, como um dos contribuintes para a autoridade tributária, estaremos mais beneficiados, pois todo esse processo será muito mais legítimo e separado de qualquer contrabando. Nos últimos dias, perto de 11 mil maços de cigarros sem selos foram apreendidos em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade da Beira, cujo destino será ditado pelo Tribunal Aduaneiro. Nacala Porto acolhe em outubro a segunda edição da Feira de Gemas. O evento visa expor o potencial deste minério existente em Moçambique.
A Feira de Gemas irá ajudar não só a expor o que Moçambique tem de melhor no tocante a pedras preciosas, mas também vai ajudar a travar o fenômeno do garimpo e da venda ilegal de recursos minerais. Primeiro é conseguir que os nossos recursos sejam conhecidos no país e para além fronteiras. O outro ganho que nós gostávamos de ter é conseguir conquistar o maior número possível de pessoas que praticam a atividade de mineração de forma ilegal para o formato legal, em que tenham as suas licenças, em que façam a comercialização dos seus produtos de forma também legal, contribuindo neste caso também para o desenvolvimento da economia do país. O evento vai servir também de ponto de encontro de exploradores e compradores de gemas, sendo que no local irá decorrer a certificação dos intervenientes no negócio de pedras preciosas. Primeiro conseguimos pôr no mesmo espaço produtores, comerciantes, compradores e pessoal ligado às geociências. Esse é um ganho, ter todos eles no mesmo espaço, a falar do mesmo assunto, dentro da área geológica mineira. Na edição passada estiveram presentes 35 expositores e espera-se que neste ano o número suba para 50. Participaram do lançamento da segunda edição da feira, nesta sexta-feira, no Museu Nacional de Geologia em Maputo, representantes do governo e de empresas que atuam no setor de gemas. O município da Matola entregou hoje mais de 3.000 doates a igual número de beneficiários. A cerimónia decorreu no posto administrativo da Machava. A entrega massiva de títulos de direito de uso e aproveitamento de terra faz parte da campanha de regularização massiva de parcelas que decorre levada a cabo pelo Conselho Municipal da Matola desde 2015. Este sábado, as autoridades iniciaram a fase de entrega massiva de títulos de doate. Este é o primeiro processo, que são os 3.000 doates que vamos entregar hoje aqui na Machava, e depois, na próxima semana, vamos em Fulene e depois, a seguir, vamos para Matola sede. Com a campanha de entrega massiva de doate, o município da Matola visa reduzir os conflitos de terra. Aliás, as autoridades dizem que durante a fase de transição dos títulos registraram algumas situações que futuramente poderiam dar lugar à disputa de terra. Tivemos muitos casos onde os munícipes apresentavam um número que, quando foi feita a fiscalização, verificamos que não eram os números corretos, estava a regularizar a casa do vizinho. Portanto, este foi um dos grandes constrangimentos que nós tivemos. É a questão da fiscalização. Nós tínhamos que fazer toda a verificação minuciosa de modo a todo doate que fosse entregue fosse um doate correto e que garantisse aquilo que é a nossa pretensão, que é a segurança de posse de terra e a redução dos casos de conflito de terra. No Conselho Municipal da Matola espera distribuir mais de 10.000 títulos de uso e aproveitamento de terra. Vamos ao intervalo. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Como eles gerem as finanças fora dos serviços financeiros formais. Eu guardo mesmo na poupança agora. As barreiras de acesso e uso de serviços bancários. Foram pedir dinheiro no banco para financiamento? Nada. Tem conta no banco? Estou há 2 meses sem mexer. Produtos financeiros devem ser desenhados tendo em conta a necessidade dessas pessoas. Não há nenhum banco formal que pode ter o número de clientes que um banco móvel pode ter. O que determina o crescimento da banca móvel? Este domingo, às 20h30, no Grande Plano. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista.
uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, Guebuza e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de vista, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com a 13ª. Gaza entrou a perder nos Jogos Escolares. Na partida inaugural em futebol, os anfitriões foram derrotados pela seleção de Cabo Delgado por 1 bola. Entretanto, hoje a seleção feminina de Gaza deu a réplica, vencendo Cabo Delgado por 2-0. Mesmo com o público a seu favor, a seleção de futebol de Gaza não conseguiu vencer seu oponente de Cabo Delgado na partida inaugural do Festival dos Jogos Desportivos Escolares. A província de Cabo Delgado conseguiu superar seu adversário, vencendo a partida por 1-0. Entretanto, neste sábado, a seleção feminina de Gaza deu a réplica, vencendo Cabo Delgado por 2 bolas sem resposta. Noutras partidas de futebol feminino, Niassa venceu Zambésia por 1-0 e Tete empatou a 2 bolas diante da seleção de Manica. No futebol masculino, Niassa venceu Zambésia por 3-1. No handebol feminino, Sofala esteve muito bem ao vencer a Zambésia por 19-14. Qual foi o segredo para vencer esta partida? Defesa, coordenação entre a equipa. Aí eu quero para que Sofala possa orar mais por nós e nós vamos vencer, vamos ganhar a vitória. Vitória, vamos ganhar. Sofala pode esperar mais vitórias da seleção de handebol? Sim, pode esperar. Vamos defender bem. Isso foi o primeiro jogo, nem nada disso, vamos ganhar os outros.
Os adversários também estavam muito bem, gostei de ver eles a jogarem. É porque a nossa defesa mesmo, eu acho que estava muito fraca. Sim. Daqui para frente, o que pode esperar da vossa equipa? Ou melhorar? Mais força, sucesso. Ainda em femininos, Nampula venceu a seleção de Manica por 24-17. A província de Gaza venceu a Ditete por 19-14 e Maputo Cidade goleou Inhambane por 29-2. Manica foi vencedora absoluta da 12ª edição dos Jogos Escolares e garante que está em Gaza para revalidar o título. Porém, há províncias que dizem que também estão preparadas para fazer histórias em Gaza. Depois de se sagrar vencedor absoluto dos Jogos Desportivos Escolares Cabo Delgado 2015, a delegação de Manica quer voltar a fazer história e garante que está em Gaza para vencer o maior número de títulos. Nós aqui vamos mostrar que nós ainda podemos ser os vencedores desse ano e dos próximos anos. Chega bem preparada, como sempre, e com intenções de revalidar o título. Todo mundo garante que a Manica vai vencer. Prepararam-se muito para estar aqui? Sim, preparamos-se muito. A província de Cabo Delgado, que organizou a edição passada dos Jogos Escolares, onde ficou na 10ª posição na classificação geral, quer resgatar a sua honra, vencendo esta edição. Porque eu espero que possamos ganhar, né, esse torneio, porque todos os anos nós não ocupamos em um lugar satisfatório. Desse ano faremos todo o possível para pelo menos ocupar posição satisfatória para a nossa província. Nós estamos bem treinados e tivemos bons treinos durante os nossos treinos. E assim, posso dizer que viemos bem treinados. Na qualidade de anfitrião, a província de Gaza diz que não irá facilitar aos seus adversários. A ganhar, somos em primeiro lugar na seleção, não perder. Se estão a jogar em casa, isso vai vos favorecer de certa forma, porque estão aqui com o público que vai vos ajudar. Sim, nós vamos ganhar porque estamos em casa. Estamos preparados. O que vocês prometem à população de Gaza que vai certamente vos apoiar? Muitas felicidades e comemoração, tudo. Prometem que vão vencer o jogo? Sim. Recorde-se que a província de Niassa ficou na última posição na edição passada. Provinciais que acompanham as delegações garantem que as suas seleções estão fortes e que sairão vitoriosas dos Jogos Escolares. Nós estamos preocupados em melhorar a nossa classificação e iremos melhorar. Estamos confiantes. Os nossos atletas estão todos preparados. Eles estão motivados para esta competição e a Zambésia estará neste festival de Jogos Desportivos Escolares de Gaza em primeiro lugar. A população da cidade de Maputo deve esperar, em primeiro lugar, uma grande responsabilidade por parte de todos os adolescentes e jovens que representam a cidade de Maputo neste evento. A responsabilidade no sentido de representarmos condignamente toda a população da cidade de Maputo e, por outro lado, cumprirmos as orientações que recebemos a quando da nossa partida por parte de Sua Excelência a Governadora. De facto, nós estamos em casa, estamos preparados para dar uma boa prestação durante este evento. É certo que ambicionamos ocupar os lugares cimeiros, mas o grande objetivo para nós é esta participação que temos aqui de delegações vindas de todo o país. É um momento de muita alegria, muito entusiasmo. Vocês podem imaginar, porque a dada altura a província de Gaza, nós não sabíamos que teríamos essa festa, mas Deus bateu a nossa porta, tivemos apoios que tivemos e hoje estamos em grande festa. Esta festa é um momento a união de todas as crianças entusiasmo do país. Vocês podem imaginar, para jogos escolares, a dada altura onde também estaremos nós não sabíamos que teríamos essa festa, nesse caso Deus bateu a nossa porta, educação ambiental que tivemos e hoje estamos em natureza e mais especialmente pela união de todas as crianças de todo o país para jogos escolares, onde também estaremos em educação e essa educação, nesse caso, coincidência para educação ambiental,
pela conservação da natureza e mais especialmente pela conservação do rinoceronte, que é uma espécie que está em via de extinção. Para que a província do Niassa saia da cauda daquilo que é os resultados dos Jogos Desportivos Escolares. O desejo dos nossos meninos é melhorar em todas as modalidades e nós temos modalidades em que iremos fazer a diferença, com devido respeito às outras delegações. Na abertura dos Jogos Escolares, houve espaço para uma feira onde foram exibidas as riquezas de Gaza. Alguns participantes fizeram exames de saúde. Enquanto que no interior do campo do Ferroviário de Gaza decorreu o evento do arranque dos Jogos Escolares, do lado exterior acontecia uma feira. O artesanato, a gastronomia, exame de saúde e doação de sangue ocupavam outros participantes. Encontramos o músico Roberto Schutzonzo a doar sangue. É dever de todos nós ajudarmos-nos uns aos outros. Este ato de doar sangue é um ato nobre, porque sangue é uma coisa que não se compra. Quando a gente perde sangue, perdeu. Médicos da Direção Provincial de Saúde de Gaza estiveram no local para fazer aconselhamentos e consultas de saúde a diversos níveis. É de pequeno que se torce o pepino, então é importante desde pequeno que as nossas crianças, nossos adolescentes que estão aqui nos Jogos Escolares saibam dos cuidados que tem que ter com a higiene oral, a frequência da escovagem, a escova ideal, quantas vezes tem que escovar, quantas vezes tem que fazer a consulta. Os óculos de proteção solar que os atletas, assim como pessoas que querem assistir aos jogos, podem usar, porque durante o jogo podem estar num lugar onde há exposição solar, então para não ter problema nos olhos, temos os óculos de proteção solar. Estão a vender? Estão à venda a um preço simbólico. Num contexto em que se assiste a elevados casos de desnutrição crônica no país, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC, esteve no local para apresentar soluções simples e econômicas para confeccionar diversos pratos. Os produtos que são basicamente feitos com base, passa a expressão, em produtos locais. Estamos a falar de produtos como mandioca, temos aqui bolo de mandioca, temos bolo de couve, temos bolo de beterraba, temos bolo de cenoura, bolo de ananás. Portanto, são todos produtos acessíveis às nossas comunidades. O objetivo da organização é de difundir essa prática nas comunidades para que haja redução de casos de desnutrição. Como pode ver, estou ladeada de pessoas da comunidade que se beneficiaram desta capacitação e este produto é fruto do trabalho deles. Então, nós estamos a disseminar, estamos a capacitar, mas eles também nas suas comunidades disseminam de forma muito mais rápida. A feira teve adesão de populares que aproveitaram a ocasião para saber sobre o seu estado de saúde e saborear da gastronomia local. No basquetebol, o Ferroviário da Beira venceu hoje o Vaz Team pelos expressivos 100-49. O jogo é referente à 6ª jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Este embate diante do Vaz Basket Team e o seu favoritismo não tardou a se evidenciar dentro da quadra, tendo entrado melhor para o primeiro período, etapa onde saiu a vencer pelo parcial de 29-14. Veio o segundo período e os locomotivas do Chivev continuavam a fazer uma excelente rotação de bola, o que lhes permitia dilatar no marcador. O Vaz Basket Team ia demonstrando inúmeras dificuldades, cometendo erros a nível defensivo e ofensivo. No segundo período, o Ferroviário da Beira saiu a vencer por 51-24. No terceiro e quarto períodos, o Vaz Basket Team continuou a criar os desequilíbrios ofensivos. Com transições rápidas e um forte jogo exterior, os vice-campeões nacionais eram a equipa mais superior dentro da quadra, comandando deste modo a marcha no marcador. Jogadores como Dimitri Coronel iam fazendo o seu show por debaixo da tabela e no final venceram pelos expressivos 100-49. O nosso objetivo era a vitória e por margens largas e conseguimos alcançar aquilo que era o nosso objetivo. As coisas não correram bem, foi um jogo mau para nós. O Ferroviário da Beira é um adversário que nós já conhecíamos porque faz parte do nosso campeonato provincial. Fizemos bons jogos com eles a nível provincial, mas hoje foi um jogo mau. As coisas não correram bem para o nosso lado.
Mas amanhã temos mais um jogo, vamos tentar jogar para ganhar, para dignificar a nossa província. Intervalo, mas antes mesmo vamos olhar a previsão do estado do tempo para as principais províncias, onde começamos mesmo pela capital do país, a cidade de Maputo, na zona sul. Registra ou espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 16. Xaixai, uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 18. Inhambane, uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 15. Seguimos com a zona centro do país, onde a cidade da Beira espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 16. Chimoio, 28 de máxima, 11 de mínima. Climane, 29 de máxima, 16 de mínima. Cidade de Tete, com 31 de máxima e 16 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 15. Para Pemba, 29 graus de máxima, 18 de mínima. 24 graus de máxima, 10 de mínima. Para Lixinga. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Como eles gerem as finanças fora dos serviços financeiros formais. Eu guardo mesmo na poupança agora. As barreiras de acesso e uso de serviços bancários. Foram pedir dinheiro no banco para financiamento? Nada. Tem conta no banco? Estou há 2 meses sem mexer. Produtos financeiros devem ser desenhados tendo em conta a necessidade dessas pessoas. Não há nenhum banco formal que pode ter o número de clientes que um banco móvel pode ter. O que determina o crescimento da banca móvel? Este domingo, às 20h30, no Grande Plano. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Momento para olharmos a atualidade internacional. Donald Trump e Emmanuel Macron assumiram o reforço da cooperação no combate ao terrorismo e na estabilização do Médio Oriente e de África. O presidente francês defende uma via diplomática para acabar com o conflito sírio sem ter que afastar o presidente Bashar al-Assad.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, chegou a Paris para o encontro com o presidente francês Emmanuel Macron e para participar no tradicional desfile de feriado nacional francês, a 14 de julho. Em conferência de imprensa, ambos líderes assumiram o reforço da cooperação no combate ao terrorismo. Temos um objetivo principal, a erradicação de terroristas. Temos um compromisso, a construção de uma solução política a longo prazo. Portanto, neste contexto, afirmo que a remoção de Bashar al-Assad não é uma condição prévia para a intervenção da França, assegurou Macron. Depois de ter criticado a política de Paris para acolher refugiados, associando ao aumento do terrorismo no país, Donald Trump disse agora que Macron vai dificultar a vida aos terroristas. Tem agora um grande líder, tem um excelente presidente, um presidente duro. Não vai ser fácil para as pessoas que infringem as leis e que partilham essa violência tremenda. Por isso, tenho a sensação de que Paris será muito bonita e pacífica e voltarei, disse Donald Trump. Nesta sexta-feira, Donald Trump assistiu ao desfile do feriado nacional francês, que este ano tem os Estados Unidos como país convidado para comemorar o 100º aniversário da entrada das tropas norte-americanas na Primeira Guerra Mundial. As autoridades francesas salientaram que a presença de Donald Trump era simbólica e que a cooperação militar entre os dois países é perfeita e que as relações bilaterais nesta área passam por um momento bom. Durante uma conferência de imprensa, Trump salientou a importância dos laços entre Paris e Washington, apesar das diferenças. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, insistiu na necessidade de avançar nos temas em que os dois países partilham o mesmo ponto de vista. Discordo da forma como os Estados Unidos interpretam o Acordo de Paris sobre o clima. Abordamos esse desacordo, como deve ser feito, mas isso não deveria, sob nenhuma circunstância, impedir que abordemos outras matérias. Partilhamos pontos de vista e objetivos relativamente a outros temas, disse Emmanuel Macron. Emmanuel Macron presidiu ao início das celebrações do dia da tomada de Bastilha, que arrancaram nos Campos Elíseos. As Nações Unidas expressaram ontem preocupação com a crise política e económica na Venezuela. Desde abril, cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas e pelo menos 93 morreram durante os protestos contra o governo de Nicolás Maduro. Em comunicado, o secretário da ONU, António Guterres, defendeu paz e democracia na Venezuela, sublinhando que uma solução para a atual crise deve ser encontrada apenas pelos venezuelanos. A solução passa por um acordo, eleições e respeito pelos direitos fundamentais e pelos poderes constitucionais, disse Guterres, apelando ao diálogo entre o governo e a oposição para erradicar a violência e os outros abusos e preservar um caminho constitucional acordado. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, não haverá uma solução se pretender impor uma saída à crise venezuelana. O comunicado cita ainda declarações aos jornalistas em Genebra da porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Liz Throssell, que disse ter recebido informações de várias fontes de que membros das forças de segurança venezuelana usam táticas repressivas, intimidação e incutem medo para impedir os venezuelanos de se manifestarem e que milhares de manifestantes foram presos arbitrariamente. Estamos muito preocupados com o fato de mais de 450 civis terem sido apresentados aos tribunais militares. Instamos o governo a parar imediatamente com essa prática que é contrária ao direito internacional e aos direitos humanos, em particular ao devido processo legal. Os civis acusados de um crime ou de um ato ilegal devem comparecer perante um tribunal civil, disse Liz Throssell, apelando a que sejam libertados os que foram detidos arbitrariamente. Por outro lado, Throssell referiu a consulta simbólica que a oposição venezuelana realiza no domingo e que inclui perguntas sobre se apoiam a Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro para reescrever a Constituição venezuelana. Segundo a ONU, desde janeiro de 2017, que 52 mil venezuelanos pediram asilo noutros países, um número superior aos 27 mil casos registrados em 2016.
Turquia assinala hoje um ano após tentativa de golpe de Estado. A Embaixada Turca em Maputo organizou uma exposição que retrata o drama vivido nas cidades de Ankara e Istambul. De pânico devido aos ataques protagonizados por um grupo de militares desertores. A operação visava depor o regime de Recep Tayyip Erdogan. Durante os ataques, pelo menos 250 pessoas morreram, mais de 2.000 ficaram feridas e instituições do governo foram destruídas. Neste sábado, um ano depois, a Turquia decidiu parar para lembrar a data, também instituída como Dia da Democracia e Unidade Nacional. O ato foi replicado em todo o mundo e Moçambique não esteve alheio. A Embaixada Turca em Maputo abriu suas portas para, em forma de exposição fotográfica e vídeos, mostrar o impacto que os ataques de 15 de julho criaram. Estamos hoje a lembrar o primeiro aniversário do ataque que ocorreu no dia 15 de julho de 2016. Este é o Dia da Democracia e Unidade Nacional na Turquia e queremos recordar, na companhia de cidadãos turcos vivendo em Moçambique, dos ataques que fizeram várias vítimas entre mortais e feridas, para além de retratar o que teria acontecido exatamente naquele dia. A pequena exposição não só atraiu cidadãos turcos vivendo em Moçambique, mas também de outras nacionalidades que se juntaram na embaixada para apreciar parte da história da Turquia. Alguns alunos, melhor dizendo, de vários países juntaram-se hoje para celebrar a diversidade cultural. A música e outras artes exaltaram a democracia e a unidade na Turquia, um ano depois da tentativa do golpe de Estado. Este é o desfile de crianças que representam vários países. Um cruzamento de culturas e vivências, e o motivo é simples: exaltação da diversidade cultural. A culinária também foi um grande atrativo, exibindo a riqueza gastronómica mundial. O evento, que teve lugar este sábado na cidade da Matola, ensina às crianças que é possível uma boa convivência, mesmo sendo de países diferentes. Nós vivemos um mundo que é numa aldeia. O que é nosso assunto é para poder trazer ao mundo culturas e partilharmos. E sabermos a cultura e respeitarmos a cultura. Alunos desde esta idade para poder conhecerem várias culturas, várias diferenças, aquelas diversificações é nossa força. A vereadora do Distrito Municipal Camavota, uma das personalidades convidadas ao evento, assume que o evento cultiva o respeito pelo próximo. Nós começamos a ver as crianças desde criança a valorizarem as diversas culturas de diversos países. Isso mostra que a criança tem que aprender a importância da cultura e a respeitar a cultura dos outros. A mostra cultural, realizada pela Willow Internacional, coincide com o aniversário do Dia da Democracia e Unidade Nacional na Turquia, celebrado um ano após a tentativa de golpe de Estado. E o Jornal da Noite fica por aqui. Grata pela atenção dispensada, conto consigo amanhã, pontualmente às 19h55, para mais uma edição do Jornal da Noite. Até lá, passe muito bem, boa noite.